Meus queridos, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de Química do ano letivo de 2021. Nós vamos iniciar esse ano revisando um conteúdo chamado Ligações Químicas e especificamente substâncias moleculares. Foi um assunto que nós já vimos no ano passado, mas será necessário nós revermos para a gente poder prosseguir nos nossos conteúdos do segundo ano. Então, você pode anotar aí no seu caderno quais são os objetivos desta aula. Primeiro é revisar o que é a camada de valência. Vocês ainda lembram o que é a camada de valência de um átomo? E o segundo é interpretar e escrever representações de Lewis, fórmulas estruturais e moleculares de uma substância covalente. Então, anota aí os objetivos da aula para que no final dessa aula você se pergunte se você alcançou esses objetivos. Então, gente, nós temos aqui 3 tipos de fórmulas químicas, ok? E aqui a gente revê o que nós estudamos lá no primeiro ano sobre ligações químicas. As ligações químicas, elas se dividem em 3 grandes grupos, que são as ligações covalentes, as ligações iônicas e as ligações metálicas. As ligações covalentes, elas são realizadas apenas com ametais. Aqui a gente tem a presença apenas de ametais, ok? Já nas fórmulas iônicas, nós temos a presença de metal mais ametal, ok? É o caso aqui do cloreto de sódio. O Na, que é o sódio, ele é um metal e o cloro, ele é um ametal. Se você tem dúvida de saber quem é metal e ametal, eu sugiro a você que consiga uma tabela periódica e lá vai estar essa distinção sobre o que são os metais e os ametais, através de cores, ok? E por fim, a gente tem as ligações metálicas, que elas são formadas apenas por metais, ok? E aqui eu quero que vocês deem uma atenção, ó, a escrita da fórmula, como é que elas são escritas, ok? Que é para a gente poder relembrar como nós vamos escrever, como nós vamos representar essas substâncias. Serão através dessas fórmulas químicas. E hoje também o nosso olhar ele vai estar voltado em especial para esse tipo de ligação aqui, que são as ligações covalentes, que a gente também pode chamar de ligação molecular. Então, nós damos prosseguimento aqui à nossa aula falando sobre a camada de valência. Mas para isso, a gente precisa primeiro ver como é que se faz essa distribuição. Esse tipo de distribuição aqui, pessoal, é uma distribuição bem simples, tá certo? Ó, onde nós temos 7 camadas, um átomo ele pode ter até 7 camadas. E em cada camada tem essa quantidade específica que ele pode suportar de elétrons. Então, vamos pegar aqui o caso do carbono. Ó, o carbono ele é um elemento químico que o número atômico dele é 6. O que quer dizer isso? Que ele tem 6 elétrons em sua composição. Mas esses 6 elétrons, eles estão presentes, estão distribuídos de que forma? Então, a gente faz isso, ó. Primeira camada suporta quantos elétrons? Está aqui, ó, 2. Aí você coloca aqui 2. Então, na segunda camada, suporta até quantos elétrons? 8. Mas aqui, ó, se eu já tenho 2, então na segunda camada eu só vou precisar ter 4 elétrons. Por quê? Porque 2 mais 4 vai dar exatamente 6 elétrons. E aí a gente conclui que a quantidade de elétrons da camada de valência do carbono é igual a 4, certo? Então, quando se falar em camada de valência, você vai lembrar que a camada de valência é a última camada de um átomo. Então, são esses elétrons que estão presentes lá nessa última camada. Vou dar aqui outro exemplo,
o exemplo do oxigênio. O número atômico do oxigênio é 16. Como ficaria a distribuição do oxigênio? Ó, o oxigênio ficaria na primeira camada 2. Na segunda camada ficaria 8. 2 mais 8, 10. E na terceira camada, ó, esses números eles têm que alcançar isso aqui, tá certo? E essa distribuição eu estou fazendo de acordo com o que eu estou vendo nesse desenho. Então, aqui eu tenho 2, 8, para chegar em 16 só falta 6, ok? Então, esses 6 elétrons aqui, ó, gente, ó, são a quantidade de elétrons que estão presentes na última camada do oxigênio, entenderam? Então, vocês vão ter que fazer essa distribuição para que vocês consigam descobrir quantos elétrons existem na última camada desses elementos químicos. E aí eu vou dar uma dica para vocês bem interessante. Na tabela periódica, esses elementos eles vão ser distribuídos por famílias, por grupos. Então, a gente tem aqui a família 1, família 2, aí vem seguindo, essa aqui é a 13, essa aqui, ó, é a família 14, aí tem a família 15, até chegar na família 16, tá certo? Então, olha só, vocês podem se basear pela tabela periódica para descobrir o número de elétrons da camada de valência de um átomo. Então, olha só, quem fizer parte da primeira família vai ter um elétron na última camada. Da sua distribuição. Quem faz parte da família 2 vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Aí aqui, ó, vocês esquecem esse meio aqui que são dos metais. Eles vão variar bastante na camada de valência. E aqui, ó, seguindo, aqui eu tenho a família 13. Aqui eu tenho a família 14, 15, 16. A família 17. E aí vocês me corrijam aqui, eu quero corrigir, na verdade, que é a família 18, tá certo? Então, olha só, nessas famílias aqui, ó, desses elementos que vão estar aqui, eles vão ter 3 elétrons na última camada. Quem faz parte dessa família, eles vão ter, na maioria deles, 4 elétrons na última camada. E aqui da família 15, eles vão ter 5, e da família 16, eles vão ter 6, e da família 17, eles vão ter 7 elétrons na camada. E na família 18, que são dos gases nobres, eles terão 8 elétrons na última camada. Então, esses 8 elétrons fazem com que esses elementos eles sejam muito estáveis e eles não tenham grande reatividade com outros elétrons. Então, eles são inertes, né? São chamados os gases nobres. E aí, pessoal, ó, vocês lembram que lá no slide anterior eu falei do oxigênio, eu coloquei até lá 16, né? Mas o número atômico dele é 8, 16 é a massa atômica dele. No entanto, mesmo eu fazendo com 16, né? Eu descobri lá que o número de elétrons da última camada dele é 6. E olha onde ele está, ó. Ele está na família 16. E quantos elétrons tem na sua última camada? 6. Tá certo? Então, vocês guardem essa informação para que vocês saibam a quantidade de elétrons que estão na camada de valência. E aí, por que eu devo saber dessa quantidade de elétrons da última camada de valência? Exatamente para mim utilizar esses elétrons nas fórmulas. E aqui a gente tem uma fórmula que ela é chamada de representação de Lewis, ok? O que é essa representação de Lewis? É onde eu vou utilizar o elemento químico e o número de elétrons que estão na sua última camada. Então, vejam aqui, ó, eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, quantos elétrons ele tem na última camada? Só 1. Então, eu vou representar por esse pontinho aqui. Já o carbono, ele é da família 14.
Quantos elétrons ele vai ter na sua última camada? 4. Aí tá aqui, ó, os 4 pontinhos. O nitrogênio, ele é de que família? Da família 15. E ele vai ter quantos elétrons na sua última camada? Ó, vai ter 5 elétrons. E aqui está a distribuição desses elétrons do nitrogênio. O oxigênio, ele é da família 16. Então, ele vai ter quantos elétrons na sua última camada? Ele vai ter 6. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar mais um e mais um elétron aqui, para ele ficar com 6 elétrons em sua volta. O flúor, ele é de que família? Da família 17. Ele vai ficar com quantos elétrons na sua última camada? Vai ficar com 7 elétrons na sua última camada, ok? E o hélio e o neônio e o argônio, que é da última camada, que é da última família da tabela periódica, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. E como é que eu represento esses 8 elétrons? Com os pontinhos aqui. Quando eu faço isso, quando eu coloco esses pontinhos, que são os elétrons, eu estou utilizando a representação de Lewis. Foi Lewis que determinou, né, pelos seus estudos, que os elétrons, né, seriam representados por pontinhos para se realizar uma ligação química, uma ligação covalente. Tá certo, pessoal? Então, quando nós falarmos em representação de Lewis, vocês já sabem que vocês vão utilizar esses pontinhos e vocês vão utilizar apenas a quantidade dos elétrons que estão na última camada desse elemento. Não carbono, ele tem 6 elétrons. Vocês não vão utilizar os 6. Vocês só vão utilizar os elétrons que estão na última camada, que nós vimos lá, ó, que foram 4 elétrons, certo? São esses 4 elétrons que vão aparecer aqui na representação de Lewis, ok? E aqui, ó, tá um pouquinho embaçada essa imagem, mas eu queria que vocês anotassem também aí, ó. Aqui eu tenho a família 7A, que na verdade essa família é a família 17, né? Quantos elétrons ele vai ter na última camada de valência? Vai ter 7. É só você pegar esse último número aqui, ó. Se ele tem 7 elétrons, quantos pares de elétrons ele vai compartilhar? Ele vai apenas compartilhar um par de elétrons. Quem é esse exemplo? Eu tenho o cloro, certo? E eu tenho também aqui, eu posso lembrar aqui do flúor também. Aí eu quero que vocês prestem atenção aqui, gente, ó. Ele tem 7 elétrons na sua última camada, ó. Então, vai ficar 2 desse lado, mais 2 desse lado, mais 2 elétronzinhos aqui abaixo e vai ficar um elétron aqui do lado. Olha só, se eu pegar outro flúor, ele vai ter a mesma distribuição, não é? Então, vai ter um elétronzinho aqui do lado e vai ter mais 6 aqui, ó. 2 do lado, mais 2 do outro e mais 2 do outro aqui abaixo. Então, perceba, ó, que esse elétron que está aqui do lado e esse outro elétron que está aqui do lado, eles vão estabelecer uma ligação covalente, ou seja, eles vão compartilhar um par de elétrons, ok? Então, é exatamente, ó, a quantidade de pares de elétrons que eles vão compartilhar que tem dizendo aqui. Já quem é da família 16, eles vão ter quantos elétrons na última camada? Ó, vão ter 6 elétrons. E quem tiver 6 elétrons na última camada, eles vão compartilhar quantos elétrons? Vão compartilhar 2 pares de elétrons, que é o caso do oxigênio, ó. O oxigênio, ele sempre, pessoal, vai fazer 2 compartilhamentos de elétrons, ele vai ter 2 ligações. Quem é da família 15, eles vão ter quantos elétrons na última camada? Ó, é interessante você sempre ver, ó, que é o último número aqui, ó. Eles vão ter 5 elétrons. E quem é dessa família, eles vão compartilhar quantos pares?
3 pares. Isso quer dizer que eles vão fazer 3 ligações, certo? Quem é da família 14, eles vão ter quantos elétrons na última camada? Vão ter 4 elétrons. Está aqui, ó. E eles vão poder compartilhar quantos pares de elétrons? 4 pares de elétrons. E aí, eles, nesse caso, eles vão compartilhar 4 pares de elétrons, eles vão poder fazer 4 ligações. E por fim, aqui a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron, então ele vai poder compartilhar quantos pares de elétrons? Apenas um. E aqui está o hidrogênio com o elétronzinho. Se ele tiver outro hidrogênio aqui, ó, que vai ter também outro hidrogênio, outro elétron, então eles vão compartilhar um par de elétrons. Se eles compartilham apenas um par de elétrons, eles estão fazendo quantas ligações? Apenas uma ligação. E aqui, ó, nós temos os tipos das fórmulas, né? Ó, essa fórmula aqui, ela é chamada de fórmula de Lewis, mas também conhecida como fórmula eletrônica. É quando a gente utiliza esses pontinhos para poder representar uma fórmula. E lembra que esses pontinhos aqui é a quantidade de elétrons que estão na última camada do átomo, certo? Então, o cloro ele vai ter 7 elétrons, o oxigênio 6, o nitrogênio 3, né? Hidrogênio 1 elétron. E aqui, ó, nós temos a fórmula eletrônica, que é representada por esses pontinhos, e aqui a gente tem as fórmulas estruturais. Nas fórmulas estruturais, a gente vai representar uma ligação, um par compartilhado por um traço. Então, se a molécula ela compartilhou um par de elétrons, então isso quer dizer que nós vamos fazer um tracinho para representar esse par de elétrons que foram compartilhados. Já o oxigênio, pessoal, o oxigênio ele faz 2 ligações. Ele compartilhou 2 pares. Então, como é que eu vou representar na fórmula estrutural? Eu vou colocar esses 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos me dizem que o oxigênio está compartilhando 2 pares de elétrons. Assim também é com o nitrogênio. O nitrogênio ele compartilhou 3 pares de elétrons. Por quê? Porque ele vai fazer 3 ligações, certo? Ele é de que família, esse nitrogênio? É só você lembrar que o nitrogênio, ó, ele é da família 15, certo? Na verdade, você tem que ter uma tabela periódica aí com você. Ele é da tabela 15 e ele vai ter 5 elétrons na sua última camada. E ele vai poder compartilhar quantos? Vai poder compartilhar 3. Isso que eu estou escrevendo aqui, ó, a gente tinha nessa tabela, certo? É importante vocês também manusear essa tabelinha aqui para dar um norte a vocês. E aí, como é que eu vou representar na fórmula estrutural? Se ele compartilhou 3 pares de elétrons, a gente vai ter 3 tracinhos, ou seja, ele está fazendo uma ligação tripla. E aqui a gente tem as fórmulas moleculares, ó. Fórmulas eletrônicas são os pontinhos, né? Os elétrons. Fórmulas estruturais, eu represento as ligações por traços. E as fórmulas moleculares, eu vou representar dessa forma. Coloco o elemento químico e ele tem quantos cloros aqui? Tem 2. Então, eu coloco aqui no índice, certo? Nesse númerozinho pequeno aqui, ok? Então, vocês avaliem mais uma vez essas outras substâncias aqui também. E aí, eu trago aqui para vocês os tipos de ligações, né? A gente tem as ligações simples, que é o caso aqui do hidrogênio, que só faz uma ligação, certo? A ligação dupla, que é do oxigênio, que no caso, ó, vocês anotem aí, ó, o oxigênio sempre faz 2 ligações. O nitrogênio, ele faz 3 ligações. Então, o nitrogênio, vocês coloquem aí, ó, que ele tem uma ligação tripla. Então, ele faz aqui essas 3 ligações. E o carbono, gente, ele é um elemento químico que ele faz, ó, 4 ligações simples, certo?
Então, ó, o carbono, e quem está na família do carbono, ele vai fazer quantas ligações? 4 ligações. Sempre, tá certo, pessoal? Porque essas quantidades de ligações aqui vai garantir que esses elementos eles tenham estabilidade na sua fórmula, tá certo? Então, olha só para relembrar aqui a vocês, ó. Eu tenho o gás hidrogênio. Como é que eu vou representar na representação de Lewis, né? Coloco o hidrogênio e aqui, ó, o hidrogênio ele é da família 1, então ele só tem um elétron, certo? E aqui eu vou colocar outro hidrogênio porque é o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio tem 2 hidrogênios. Então, essa aqui é a representação de Lewis. Como é que fica a fórmula estrutural do hidrogênio? Se ele só compartilhou um par de elétrons, então esse par de elétrons vai ser representado aqui para mim por um traço, ok? E já na fórmula molecular, como é que fica? Eu apenas coloco o hidrogênio e a quantidade de hidrogênios que tem na fórmula, que é 2. Pronto, aqui é a fórmula molecular, ok? Então, as observações que eu deixo para vocês é que vocês façam as anotações no caderno de vocês, que vocês realizem também a atividade proposta, que eu vou colocar lá no Google Forms, e dizer para vocês que estou à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula.